Nosso irmão Teixeira hoje passou por uma grande batalha com os olhos. Quando ele chegou, logo cedo na igreja, disse que havia perdido os óculos dele. E aí não conseguia enxergar. Perguntei, irmão, você vai ter condições de dirigir o culto, de ler a Bíblia? Não, pastor, vou usar o óculos da neta, a minha esposa. Deu certo, né? Deu um pouquinho de trabalho, mas Deus é bom, irmãos. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos abrir a Escritura essa noite no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Vamos ler dos versos 1, começar no verso 1 e vamos até o verso 12, irmãos. Mateus, capítulo 3, versos 1 ao 12. Mantenham suas Bíblias sempre abertas nessa porção da palavra de Deus. Não feche a Escritura. Diz assim a palavra inspirada: Naqueles dias veio João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: A voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. E o seu alimento era locusta e mel silvestre. Então vinham a ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a região ao redor do Jordão. E eram por ele batizados no Jordão, confessando seus pecados. Mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. E não pensai em dizer dentro de vós mesmos: temos Abraão por nosso pai. Pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Pois toda árvore que não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cuja joeira está em sua mão, e limpará minuciosamente a sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Amém. Vamos orar. Ó Pai, nós te damos graças, Senhor Deus. Hoje é o dia do Senhor. A igreja está presente, foi convocada e aqui se encontra para adorar o Senhor. Nós nos alegramos na presença do Senhor, cantamos, bendizemos o teu grande nome, exaltamos o Senhor, confessamos os nossos pecados diante de ti, nosso Deus. Por causa de Jesus Cristo, a nossa confiança é completa. Por causa do sangue precioso de Jesus, sabemos que os nossos pecados estão perdoados e lançados no vale do esquecimento. Ó nosso Deus, obrigado, Senhor, porque Tu nos faz lembrar estas coisas. O Senhor planta em nosso coração a boa semente, a semente incorruptível da Tua palavra, e é por ela, nosso Deus, que cremos em Jesus e fomos feitos nova criatura pelo Espírito Santo. Agora, Senhor Deus, em que temos a oportunidade de pregar o Evangelho,
Leve a palavra, Senhor Deus, aos corações que estão aqui essa noite e precisam do Senhor. Ainda que não saibam, ainda que sejam resistentes, Senhor Deus, quebre as barreiras, Senhor. Abra os olhos daqueles que ainda não creem em Jesus Cristo para a salvação. Faça uma grande obra essa noite, Senhor. Una as famílias em torno de Jesus Cristo, o único Salvador. Nós suplicamos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Evangelho de Mateus, no capítulo 3, apresenta a entrada de João Batista na cena do Evangelho. Essa entrada deveria ser uma entrada triunfal de João Batista, por dois motivos. O primeiro deles é que já fazia 400 anos, irmãos. Eu quero que vocês parem um pouco para refletir o que são 400 anos. O nosso país tem 500, mas nessa altura já havia 400 anos que o Senhor não falava com homens. 400 anos de silêncio, 400 anos sem Deus enviar sua palavra a profeta nenhum. A Escritura encerra-se, a palavra de Deus encerra-se da antiga aliança com o profeta Malaquias, e de Malaquias até o tempo do Novo Testamento passaram-se 400 anos de silêncio, sem Deus falar aos profetas. A única revelação era aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Deus não falava mais. Então, agora, 400 anos depois, o Senhor Deus volta a falar com os homens. Ele volta a enviar sua palavra aos homens. Isso por si só já é um motivo muito bom. Mas o segundo motivo pelo qual a entrada em cena de João Batista deveria ser triunfal é que o último profeta, aliás, a última profecia do Antigo Testamento é sobre João Batista. Essa profecia que é citada pelo evangelista Mateus no versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. João Batista está sendo apresentado no evangelho de Mateus. Naqueles dias veio João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos. E então no verso 3 o apóstolo Mateus diz: este João Batista é aquele que o profeta Isaías havia anunciado. E este João Batista foi o último dos profetas anunciado pelos profetas mais antigos. Sobre ele é dito que ele viria no poder de Elias, que é considerado um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Então, João Batista era de fato um profeta esperado. Ele era o profeta que anunciaria a chegada do Messias. E aqui está ele, irmãos, João Batista, nas páginas do Evangelho de Mateus. O texto diz que ele vem do deserto da Judéia. E ele vem trazendo pregação às pessoas. João não vem trazendo milagres, todos esperavam milagres, grandes feitos, coisas impressionantes, mas não. João vem trazendo a palavra, ele vem pregando, ele vem anunciando, e a palavra da pregação de João Batista é uma só, uma palavra esquecida nos nossos dias em muitas igrejas, uma palavra que muitos crentes sequer gostam de ouvir. A pregação de João era: arrependei-vos dos vossos pecados. Sabe, irmãos, essa pregação de João Batista é a pregação mais urgente do nosso tempo. É a pregação que todos precisam ouvir, que a igreja precisa ouvir, que eu preciso, você precisa. Arrependei-vos dos vossos pecados. Às vezes nós achamos que nós, crentes em Cristo, conscientes de que somos salvos, não precisamos mais olhar para os nossos próprios pecados. Eu sei que a palavra de João Batista, ela é uma palavra para o arrependimento daqueles não regenerados,
Mas é verdade também que nós, como servos de Deus, precisamos reconhecer que somos pecadores. E no meio da igreja, há pessoas não regeneradas, que precisam ouvir a pregação que chama ao arrependimento. A pregação certamente não é popular. Não é a pregação que os ouvidos ficam ali sendo acariciados. É uma pregação de fato dura, porque ela é uma pregação que vai de encontro ao pecador, é uma pregação que desequilibra o pecador, que traz algum tipo de desconforto ao pecador, porém é necessária, porque é a pregação que desperta, é a pregação que acorda, é a pregação que faz com que a alma viva, irmãos, é a pregação de João Batista. Assim entra em cena o profeta João Batista. Há outras razões pelas quais nós poderíamos considerar João Batista e a sua entrada como sendo merecedora de ser chamada entrada triunfal. Porque João Batista, ele é primo do Senhor Jesus. Humanamente falando, João é primo de Jesus. E a Escritura diz que João tem um encontro com o Senhor na barriga da mãe. Jesus está na barriga de Maria e João está na barriga de sua mãe. E quando as duas mães grávidas se encontram, a Escritura diz que João salta de alegria, porque ele está perto do Redentor que ele veio anunciar. E por último, Jesus disse sobre João Batista: este é o maior dos profetas. Ninguém nascido de mulher é maior do que João. E sabe, irmãos, quando você escuta as palavras do Redentor e você começa a pensar, quem é esse homem? Ele vinha vestido de pelo de camelo. Sproul, falando sobre João Batista, nesta passagem, ele disse: hoje, pelo de camelo é usado para vestimentas caríssimas. Mas não imagine que as roupas de João eram desse tipo, irmãos. Eram roupas brutas. Não era um tecido trabalhado, um couro de camelo trabalhado, mas era algo bruto. Ele comia mel silvestre, não era o mel industrializado, passado por processo, era aquele mel que você tem que ir na colmeia tirar e passar pelo risco de ser picado por muitas abelhas, das impurezas que o mel bruto traz. Ele comia gafanhotos, locusta, diz o texto, mas ninguém foi maior do que ele. E ninguém trouxe a mensagem que João trouxe, o Messias. Ninguém pregou o arrependimento como João Batista pregou nos seus dias. Sabe, irmãos, o que me chama a atenção no começo dessa passagem do Evangelho de Mateus, de fato, é a importância que o texto dá à pregação de João Batista. Às vezes nós até queremos fazer uma pregação sobre João Batista, porque tem muita coisa interessante sobre João Batista. Mas veja, o próprio João Batista não permite isso, porque ele vai logo falando que ele não é digno nem de carregar as sandálias do Senhor Jesus. Ele não é ninguém, ele só é uma voz, ele diz. Eu sou apenas aquele que anuncia o Salvador. Não é para ouvirmos pregação sobre João Batista, mas sobre aquele que João Batista anuncia, o Messias verdadeiro, o Senhor. João Batista prepara o caminho para o Senhor, e ele mostra isso através da verdadeira pregação do Evangelho, que é a sua missão, pregar as Escrituras Sagradas que anunciavam o Messias. Quando Mateus diz que ele é aquele que Isaías profetizou a respeito, também outros profetas falaram sobre ele. Quando Mateus diz que ele é a voz que clama no deserto, numa referência ao local de onde João Batista vinha, do deserto da Judéia, ele aparece ali pregando no deserto da Judéia,
pregando Jesus, quando Mateus diz acerca do profeta Isaías, que fala sobre João, dizendo que a missão dele era preparar o caminho do Senhor, de Jesus Cristo, sua chegada, aplainar o caminho, para que o Senhor pudesse passar no caminho preparado, aplainado. Isso é bem interessante, porque a figura que o evangelista Mateus apresenta de João Batista, e Mateus apresenta esta figura considerando os profetas do Antigo Testamento, que já diziam isso, é como se João fosse um batedor que vai à frente do rei para anunciar a chegada do rei. Ele vai preparando as pessoas, o rei está chegando, o Senhor está chegando, e ele vai passando, tirando os empecilhos da estrada, anunciando às pessoas para que se preparem para receber o rei está vindo. Esse é o papel de João. E era exatamente isso que acontecia nos tempos antigos, quando um rei ia visitar algum povoado, algum lugar pequeno do seu reino, antes dele, uma bateria de homens saía para anunciar que o rei estava chegando, para preparar o coração das pessoas para verem o rei, ouvirem o que o rei tinha a dizer e recepcionarem o rei. Esse é o papel de João Batista, irmãos. Ele não é ninguém. E ele faz questão disso. Num dado momento, João Batista vê Jesus Cristo e diz aos seus discípulos: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele eu vi. Não a mim, a ele eu vi. Eu vim para mostrar a ele, ali está, agora sigam a ele. É a missão dele. É exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É pregar sobre o Messias, pregar sobre o arrependimento. É a missão de João Batista, trazer Cristo às pessoas. Mateus também diz, irmãos, que quando João estava no deserto batizando, vinham a ele de Jerusalém e da Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, muitas pessoas, e todas eram batizadas por João Batista ali no Jordão. Eu vou abrir um parêntese aqui, porque eu não posso deixar de falar algumas coisas nessa passagem. Não é o centro dela, mas nós precisamos das informações. Primeiro, lembre que no verso 1 do capítulo 3, o texto diz: naqueles dias veio João o Batista. Então ele era da nossa igreja, não é? Está aqui, ó. João o Batista. Bom, ele não era da nossa igreja, no sentido denominacional. Eu estou brincando com vocês, mas o texto está dizendo que o nome dele era João e que ele era o imersionista, o mergulhador. A palavra o Batista significa aquele que mergulha, porque a palavra batismo, ela significa literalmente mergulho. Quando nós falamos para os irmãos, domingo terá batismo, lá no Vale do Jaboque, vocês devem entender assim, domingo tem mergulho no Vale do Jaboque, porque é isso que a palavra significa. A palavra batismo geralmente não é traduzida por nós, ela simplesmente é transliterada e a fonética é falada. Então nós usamos o termo grego, de fato, quando falamos baptismo. Batismo é um termo da língua grega que significa mergulho. Então, Mateus 3, verso 1 significa: naqueles dias veio João, o mergulhador, aquele que batizava por imersão. Isso aproxima, claro, nós de João Batista. Em segundo lugar, ainda dentro do mesmo parêntese que eu pedi a vocês, as pessoas iam até ele, diz o nosso texto, de toda a região, e por eles eram batizadas no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aqui, mais uma vez, eu preciso esclarecer. Primeiro, João batizava dentro de um rio, o Rio Jordão.
o que significa dizer que ele precisava de muita água para batizar, porque o seu batismo era um mergulho. Lembre, batizar é mergulhar. Então ele estava dentro do Rio Jordão, as pessoas desciam a ribanceira, entravam no Rio Jordão e eram por eles batizadas, por João Batista. Mas antes o texto diz que elas eram batizadas confessando os seus pecados. João pregava o arrependimento, como nós vimos. E quando as pessoas declaravam arrepender-se dos seus pecados, eram por eles batizadas no Rio Jordão. Então, nós temos aqui muitos elementos, apenas no capítulo 3, no começo da passagem, que mostram parte da nossa identidade denominacional batista sendo afirmado aqui na passagem, irmãos. E eu posso garantir a vocês que não é uma tarefa fácil tentar falar diferente do que eu estou dizendo a vocês. Significaria sair do texto, significaria correr atrás de muitas coisas extra-bíblia, significa colocar o texto de lado e tentar argumentar com base em inferências, em outras passagens, em outras tradições históricas do cristianismo, etc. Mas no texto bíblico é isso que nós temos aqui. João Batista batizando por imersão as pessoas que se arrependiam dos seus pecados. Nós não temos batismo de bebês em João Batista. Nós não temos batismo de pessoas incapazes de se arrepender dos seus pecados, porque ele pregava o arrependimento. E quando as pessoas se arrependiam dos seus pecados, iam a ele confessando e eram por eles batizadas por imersão. Nessa situação que temos no capítulo 3, o texto diz que várias pessoas iam a ele e eram batizadas, mas alguns fariseus e saduceus também entraram na fila. Também estavam ouvindo a pregação de João e entraram na fila para serem por eles batizados. Quando João viu esses homens, fariseus e saduceus, sabendo que estes homens não haviam se arrependido dos seus pecados, nós não sabemos como João sabia disso. O texto não nos diz como João sabia disso. O texto diz que quando João os vê estes homens, João recusa batizá-los. Mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. João não via nesses homens fruto de arrependimento para que eles fossem batizados. Mas lembre, logo antes, a Bíblia diz que João batizava muitos que iam até ele. E eram por eles batizados pessoas que vinham da Judéia, de Jerusalém, de toda a região. E João os batizava, eles confessavam seus pecados, mas esses fariseus e saduceus, João se recusou a batizá-los, porque não havia arrependimento de pecado. Não havia fruto, evidência de que esses homens estavam verdadeiramente arrependidos dos seus pecados. Irmãos, veja, quando nós falamos sobre batismo, nós estamos falando de uma das ordenanças que o nosso Senhor Jesus, mais tarde, depois de João, instituiu na sua igreja. Essa ordenança do batismo, ela está de acordo com o que João já fazia. Ela precisava de arrependimento e de fé no Messias, no Senhor Jesus Cristo, já vindo. Sem isso, ninguém pode ser batizado. O que nós temos hoje em nossa geração são muitas pessoas que não aceitam o batismo conforme as Escrituras Sagradas. Alguns não aceitam porque não entendem, de fato, isso não significa realmente não aceitar, mas não entender, então faz algo diferente. Essas pessoas estão na completa ignorância sobre o significado do batismo. Outras, por
tradição, o que é muito pior, não aceitam o batismo bíblico e fazem coisas distintas do que o texto bíblico apresenta. Nós, irmãos, temos que ser firmes na nossa posição diante das Escrituras Sagradas. Os nossos pais batistas de todas as gerações, desde o século XVII até aqui, eles tiveram esta doutrina com a mais absoluta pérola preciosa das Escrituras Sagradas em relação à sua identidade. Eles zelavam para fazer a coisa certa, para obedecer à ordenança do Senhor de maneira apropriada, correta, verdadeira. Não houve negociações, não houve assentimento de posições equivocadas, mas os nossos pais prevaleceram nesta fé, a mesma que João Batista está pregando e a mesma que foi ensinada pelos apóstolos depois dele, em relação à ordenança do Senhor. Não devemos batizar pessoas que não são crentes, a menos que sejamos enganados, que a gente julgue de uma maneira e depois se mostre de outra. Mas em sã consciência, nós não devemos fazer isso. Devemos recusar, devemos provar, devemos fazer o que João fez aqui e procurar fruto digno de arrependimento. Encontrando, devemos batizá-los. Podemos nos enganar, mas é assim que devemos fazer. Não devemos batizar nossos filhinhos pequenos, nossos lindos bebês, a menos que essas crianças, ao crescerem, derem fruto de arrependimento, e devemos fazê-lo então. Mas até lá, se a evidência não for demonstrada, nós não devemos batizar. É o que João está nos ensinando, e é o que as Escrituras no Novo Testamento nos ensinam. É a doutrina dos apóstolos em relação a esse ponto. Então João se recusa a batizar fariseus e saduceus que não se arrependiam dos seus pecados, das suas más obras. E sabe por que aqueles homens não se arrependiam dos seus pecados, irmãos? Porque eles cogitavam a segurança de serem filhos de Abraão. Nosso pai é Abraão. Em um outro momento, quando o Senhor Jesus está diante dos fariseus, Jesus precisa repreendê-los severamente quando eles dizem: nosso pai é Abraão, nós somos filhos de Abraão. E o Senhor repreende aqueles homens: vós sois do diabo que é vosso pai, não Abraão. E aqui João Batista diz aos fariseus e saduceus que no seu interior pensavam: nós não precisamos nos arrepender porque somos filhos de Abraão, nós somos o povo da aliança, o povo de Deus, nosso pai é Abraão. Olha o que diz João Batista acerca disso: não pensai em dizer dentro de vós mesmos, temos Abraão por nosso pai, porque eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. Perceba, João está dizendo que nem todo filho étnico de Abraão é de fato filho de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? Deus pode suscitar destas pedras, ele diz, filhos de Abraão. Deus pode fazer com que gentios se tornem filhos de Abraão pela fé. E é justamente isso que aconteceu conosco. Deus nos tornou filhos de Abraão, mesmo não tendo nós o sangue de Abraão, não sendo nenhum de nós da etnia de Abraão. Não somos israelitas, mas Deus suscitou em nós a fé. Ele nos deu a fé. E nós cremos, então somos filhos de Abraão. O Senhor está dizendo que os verdadeiros filhos de Abraão, João Batista está dizendo que os verdadeiros filhos de Abraão se arrependem dos seus pecados e têm a fé de Abraão. Apesar de que a instrução acerca da fé não está presente nesta passagem aqui, ela é subentendida pelo que é dito nas Escrituras sobre Abraão como o pai da fé. Paulo vai dizer isso logo adiante. E essa era a realidade para aqueles que se chamavam filhos de Abraão. Depois, no verso 11 em diante, João, ele parece carregar mais a sua mensagem em relação àqueles homens e aos demais que estavam lhe ouvindo.
João diz: eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele está se referindo ao Senhor Jesus, é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Se ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cuja joeira está em sua mão. A joeira é uma pá que você usa para separar o joio do trigo. É interessante porque o joio, ele é muito parecido com o trigo. Qualquer um de nós, se estivesse diante de joio e trigo, não saberia identificar, iria se confundir. Isso aqui é joio, não é trigo. Isso aqui é trigo, não, isso aqui é joio. E nós iríamos nos confundir. Mesmo os israelitas, acostumados e conhecedores do trigo, confundiam com o joio. Há uma passagem que os apóstolos dizem: Senhor, tu quer que a gente separe? E o Senhor diz: não, vocês podem se enganar. Podem jogar o trigo fora achando que é joio e deixar o joio junto com o trigo. Mas a pá que o Senhor tem na mão, a joeira, o trabalhador, ele enfiava a pá no meio do trigo, que estava ali misturado, e ele jogava para cima. E quando ele lançava o trigo para cima, o vento carregava o joio, porque ele é leve, e só o trigo caía no chão. E assim eles separavam o joio do trigo. E João Batista está dizendo exatamente isso, irmãos. O Senhor está com a pá na mão, a joeira, e ele vai lançar a joeira e vai jogar para cima. O joio será levado, o trigo será separado pelo Senhor, nos celeiros do Senhor. Não é à toa que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, irmãos. Ele recolherá no celeiro o seu trigo, mas ele queimará a palha no fogo inextinguível. Essa última parte, no verso 12, deve nos fazer lembrar, e esse é o ponto de João Batista, que aqueles que não se arrependem dos seus pecados, que não dão ouvidos à pregação e ao arrependimento, no último dia, aquele que tem a joeira na mão, lançará o joio no trigo, queimará em fogo inextinguível, diz a palavra de Deus. Meus irmãos, levem muito a sério as Escrituras Sagradas. Levem muito a sério o que o Senhor Jesus Cristo fala sobre o arrependimento, o que as Escrituras inteiras falam sobre arrependimento. Não brinquem de ser cristãos, não brinquem de vir para a igreja. Preguem também aos seus amigos com seriedade esse tema. Não pregue como se você fosse uma pessoa que quer esmagá-los, mas fale da seriedade, fale do inferno para aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Nós devemos começar esse trabalho olhando para nós mesmos, para o nosso coração, examinando, cuidando dele, observando se realmente a fé prevalece em nós. Podemos, pelo menos alguns de nós, podem estar enganados acerca da sua relação com Cristo, especialmente aqueles que nasceram na igreja. Qual é o grande problema do pedobatismo, do batismo de bebês, das igrejas que batizam seus filhinhos ao nascer? É que essas crianças que nascem num lar cristão, não são cristãos quando nascem. Não são. Elas precisam crer em Jesus. Porém, são logo batizadas, são logo adicionadas ao rol de membros da igreja e são logo vistas como os filhos da aliança. São declaradas parte do pacto da graça de Deus. E muitas pessoas passam pela infância com essa informação na mente. Fui batizado, todos sabem que eu sou crente, crescem, se tornam adolescentes, demonstram sinais de que não são convertidos, mas fui batizado, estou seguro, estou no pacto da graça, sou filho de crentes, meus pais são crentes, e atravessam toda a vida como se fossem crentes,
sem serem verdadeiros filhos de Deus. Isso gera uma falsa e perigosa segurança. Perigosa segurança. Então, os nossos filhos não são batizados enquanto crianças, mas quando eles crescem e declaram fé em Cristo, eles são batizados. Para mim, na minha experiência, isso deve ser visto com muita cautela, irmãos. Porque quando uma pessoa tem uma vida completamente afundada no pecado, e ela, numa certa altura da vida, ouve o Evangelho e crê em Jesus, há uma mudança muito radical que você vê. Mas essa mudança não é vista nos filhos que nascem na igreja, que são educados por pais cristãos desde o berço. Eles vão se acostumando com o comportamento de um crente. Eles vão se habituando com o que um crente faz, os lugares que ele anda, as coisas que ele vê, mas isso não significa mudança real no coração. A mudança real no coração apresenta outros frutos. Outros frutos. Uma vez eu vi um pastor dizer algo interessante numa pregação, e ele dizia acerca de uma pessoa que não era crente. Ele dizia, olha, tem cabelo de crente, cheiro de crente, roupa de crente, mas não é crente. E às vezes nós nos enganamos. Pessoas que nascem na igreja e vão crescendo na igreja sem nunca terem conhecido realmente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que a pregação de chamada ao arrependimento é necessária na igreja, para despertar todos, chamar todos verdadeiramente, fazê-los olhar para Jesus Cristo, amar o Senhor, olhar para si como pecador que precisa do Salvador maravilhoso. Essa passagem toda, João Batista concentra, e o evangelista Mateus igualmente, que é o narrador, ele concentra, se você olhar nas entrelinhas, a exaltação a Cristo, irmãos. Começa com a pregação de João, como vimos no princípio. Ela é uma pregação, tudo começa com a pregação do evangelho. Depois, se você olhar, o arrependimento genuíno é o fundamento para que um homem entre no reino dos céus. Só Cristo concede o verdadeiro arrependimento aos homens. Se você se arrependeu dos seus pecados, saiba, esse dom maravilhoso veio do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. O batismo de João Batista, ele mesmo diz, aponta para um batismo maior. João batiza com água, mas ele diz, vem outro que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele exalta o Salvador aqui. Ele diminui a si mesmo para exaltar a Jesus Cristo. E ainda, João desmascara a falsa confiança de pessoas que são meramente religiosas, como os saduceus e fariseus da nossa passagem. São desmascarados, não há arrependimento. Ah, meus irmãos, como nós devemos tomar essa parte em particular e avaliar as nossas famílias, começando conosco, partindo para o nosso marido, nossa esposa, nossos filhos. É necessário, irmãos. Não se engane, meus irmãos. Você pode ter nascido na igreja e não ser um cristão. Você pode ser filho de pastor, tem filho de pastor aqui na nossa igreja e não ser cristão. Você pode ser quem for, você pode ter participado das maiores conferências e não ser cristão. Richard Baxter, um puritano, diz, muitos pastores estarão no inferno. Você pode ser pastor e ser condenado. Lembre dessas palavras, são necessárias e importantes, irmãos. Cristo é exaltado, só Cristo é exaltado. E a presença do nosso Salvador, meus irmãos, exige de fato,
decisão na nossa vida. Você que não é cristão, você cujo coração está indeciso, você que está cabisbaixo, Cristo exige uma decisão verdadeira, uma decisão agora, real. Ou rejeita a Jesus Cristo, ou ama e vai ao encontro do Senhor. Ou você demonstra arrependimento e fé, ou o que virá será juízo e condenação. Quando a eira subir, e todo o trigo e todo o joio for levantado, lembre, o joio, o vento sopra para longe, só o trigo cai, só o trigo estará reunido pelo Senhor. Aqui está o profeta que veio preparar o caminho do Messias, que veio trazer a pregação para o arrependimento dos pecados, batizar as pessoas, preparar, aplainar o caminho para o Senhor Jesus. Aqui está o maior dos profetas, João Batista, mas ele mesmo diz: eu sou pequeno, só Cristo é grande. Atentai para essa parte da pregação de João. Olhem para Cristo. Nossos olhos devem estar mirados, irmãos, no nosso Senhor Jesus Cristo, sempre. Sempre, sempre. Não acostume-se. Não tenha o Evangelho como algo que você já se habituou. O Evangelho tem que impactar a sua vida. Venha para a igreja para ouvir com atenção a palavra pregada, a mensagem que Deus envia para você. Não venha como qualquer um que tem o hábito de todo domingo sentar naquele mesmo lugar para ouvir aquela pregação. Venha preparado, venha em oração, venha dizendo: Senhor, fala direto comigo essa noite. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero que o meu coração sinta. Fale isso, irmãos. Prepare-se para ouvir o que Cristo tem a dizer a você. Que o Senhor nos abençoe, igreja. Que o Senhor nos ajude. Amém. Vamos nos levantar por um momento e orar ao Senhor. Nosso Pai Celeste, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra maravilhosa, Senhor, a revelação do Espírito Santo na Tua Escritura Sagrada. Senhor, Tu dirige nossas vidas e o Espírito de Deus sopra onde quer, da maneira que quer. Faça a Sua obra, Senhor Deus, e nos deixe ser instrumentos do Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a crescer, a nos desenvolver no Evangelho, e que o nosso coração esteja sempre aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Nos ajude, Senhor. Não nos deixe ser como as igrejas do Apocalipse, que eram mornas. Que sejamos quentes, Senhor Deus, fervorosos na obra do Senhor. Que o nosso coração ame a Cristo, ame verdadeiramente, ame de todo o coração. Nos ajude, Senhor. Nos faça fiéis, nosso Deus. Nos faça como Davi, que amava ao Senhor e se regozijava no Senhor. Que seja assim conosco, Senhor Deus. Abençoa a Igreja Batista Bom Samaritano, nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, nossas irmãs, as mulheres da igreja, os homens da igreja, os nossos anciãos. Senhor, cuida da alma do teu povo, que eles retenham a instrução da palavra, o alimento da alma. Nos ajude, Senhor. Obrigado. Em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos.